A paz do Senhor para os irmãos. Neste momento eu quero apresentar para vocês um texto da Palavra de Deus, um dos ensinamentos de Jesus para as nossas vidas. Está registrado em Mateus 17, o versículo 20, que diz: Ele respondeu: Por que a fé de vocês é pequena? Eu asseguro que, se vocês tiverem fé do tamanho de um grão de mostarda, poderão dizer a este monte: vá daqui para lá, e ele irá. Nada será impossível para vocês. Observe que Jesus ele traz um ensino muito profundo e importante para as nossas vidas aqui nesse texto. E usando a comparação do grão de mostarda, Jesus também, em Mateus 13, o versículo 31, e eu quero fazer uma comparação dos dois textos para trazer um ensino para a tua vida e para a minha vida também. Mateus 13, 31, que Jesus ele conta uma parábola, ele compara o reino de Deus com uma semente de mostarda, onde ele diz: o reino dos céus é como um grão de mostarda que o homem plantou em seu campo. Embora seja a menor de todas as sementes, quando cresce, torna-se uma das maiores plantas e atinge a altura de uma árvore, de modo que as aves dos céus vêm fazer os seus ninhos em seus ramos. Observe que Jesus ele diz para os seus discípulos que se eles tivessem a fé do tamanho de um grão de mostarda, eles poderiam dizer para o monte: sai daqui para lá, e ele irá. E aqui nesse momento, nesse texto, Jesus está comparando o reino de Deus com um grão de mostarda. Observe que o grão de mostarda, eu não sei se você já tem conhecimento, se você já viu, mas o grão de mostarda é uma das menores sementes que existe. Ela é muito pequena, ela é muito insignificante comparado às outras sementes. Mas Jesus compara dizendo que o reino de Deus é como um grão de mostarda. E se nós analisarmos da época em que Jesus veio até os nossos dias, de fato o reino de Deus tem se apresentado como essa grande hortaliça. O reino de Deus, ele começou insignificante, ele começou pequeno, ali no meio de Israel, no meio da Judéia, e foi se desenvolvendo, crescendo. Hoje está espalhado quase que pelo mundo inteiro o reino de Deus. A palavra de Deus cresceu, se espalhou por meio dos discípulos de Jesus, por meio dos seus seguidores, por meio das pessoas que foram se convertendo a Cristo ao longo do tempo. O reino de Deus que começou de uma maneira pequena, insignificante, e agora está de uma maneira muito grande e aparente, a ponto de muitas aves, como diz aqui o texto, uma comparação, muitos se abrigarem, serviu de abrigo. O reino de Deus tem abrigado muita gente hoje também. Mas eu quero pegar esse exemplo de Jesus, que ele pega o reino de Deus como um grão de mostarda, como comparação. Eu também quero usar também aqui o grão de mostarda, e Jesus ele usa nesse texto dizendo que a nossa fé é pequena. Ela começa pequena. Ela começa também de uma maneira insignificante, mas como uma semente. Mas ela precisa crescer, ela precisa se desenvolver. Agora analisa junto comigo. Você consegue imaginar uma semente se desenvolvendo, ela estando dentro de um recipiente? Você consegue imaginar uma semente se desenvolvendo, crescendo, produzindo alguma coisa, ela fora do seu lugar para o qual ela tem a sua finalidade de penetrar, que no caso é a terra? Assim também é a nossa fé. A nossa fé ela é como um grão de mostarda. Ela é como uma semente.
ela é pequena, mas ela precisa estar no lugar certo. Ela precisa sair do seu recipiente. Ela precisa também entrar no reino de Deus. A nossa fé, ela não pode estar fora do reino de Deus. Ela tem que estar contida no reino de Deus. Talvez você me faça a pergunta agora: e onde está o reino de Deus? Essa pergunta, ela não é uma pergunta nova, ela é uma pergunta antiga. Porque os fariseus também fizeram essa pergunta para Jesus: de que maneira o reino de Deus ele vem? Ele vem de uma forma aparente, do qual nós podemos dizer, ó ele ali, ou ele acolá? Essa referência está lá em Lucas, capítulo 17, do versículo 20 ao 22. E Jesus responde para eles, dizendo que o reino de Deus não está nem aqui, nem acolá. O reino de Deus está entre nós. Está em nós. Está dentro de nós o reino de Deus. E esta semente, que é comparada com a nossa fé, ela também não está longe. Ela está dentro de nós. Essa semente, ela precisa ser lançada também no seu lugar para o qual ela foi criada. A sua fé, meu irmão, ela, para continuar atingindo o seu objetivo para o qual ela foi designada, para o qual ela foi criada, ela precisa estar no lugar certo. E como que essa semente, que é a nossa fé, que é do tamanho de um grão de mostarda, vai se desenvolver? É quando eu começo a praticá-la. É quando eu começo a tirar essa fé que está dentro desse recipiente e colocar no lugar certo. Talvez você tenha deixado de orar. E quando nós deixamos de orar, nós deixamos de produzir. Quando nós deixamos de ler a palavra de Deus, nós paramos de crescer. Quando nós paramos de meditar nos feitos, na grandeza do Senhor, nós paramos de crescer. A nossa fé fica estagnada. Ela fica inútil. E a gente observa que o grande problema da nossa fé não é o tamanho. Não é o tamanho da nossa fé o grande problema. O grande problema não é o tamanho da semente que a gente observa. O grande problema é a inutilidade que a semente pode ter, que no caso é a nossa fé. A nossa fé, ela precisa ter uma utilidade. Quando nós buscamos o Senhor, nós buscamos desenvolvimento, nós buscamos crescimento, nós buscamos melhorar, nós buscamos motivação, nós começamos a nascer e a crescer. Observe que quando uma planta bem cuidada, bem zelada, uma semente que ela é bem cultivada, ela é lançada na terra e ela é bem cultivada, ela é aguada, regada, é colocado o seu adubo de maneira correta, ela desenvolve, ela cresce e se torna algo totalmente diferente de quando você a lançou na terra. Torna-se uma bela árvore, torna-se uma bela planta. É isso que Deus quer que você seja, meu irmão. Deus está querendo que você se torne uma bela árvore. Deus quer que você cresça. Deus quer que você desenvolva. Deus quer que você se torne como uma grande hortaliça também, a ponto de que outras pessoas se aproximem, encontrem também abrigo em você, encontre apoio em você, encontre motivação em você, encontre alegria em você também. Uma palavra de incentivo. É isso
que Deus quer que você faça. Porque o grande problema, como eu já disse antes, não é o tamanho da semente, é o desenvolvimento dela. Jesus, ele usou o exemplo da menor semente para nos ensinar. Não importa o tamanho da sua fé, o que importa é como você está usando a sua fé. Por isso, eu gostaria de saber nessa noite como está a sua fé. Ela está em um recipiente guardado? Ela está talvez jogada, abandonada? Eu quero dizer que a sua fé, se você cultivar ela na presença de Deus, buscar o alimento necessário, buscar os nutrientes necessários, e tudo isso você só encontra na presença de Deus, o Criador de todas as coisas. Eu acho maravilhoso os ensinos de Jesus, quando ele usa esse exemplo da semente do grão de mostarda. Os discípulos naquele dia, eles precisavam aprender que a sua fé, que a fé deles naquele dia era uma fé inútil, era uma fé insignificante, era uma fé que não estava servindo para nada, mas que eles precisavam colocar elas em prática. Eles precisavam zelar por esta fé. Nesta noite, eu escolhi esse texto para motivar, meu irmão, a sua fé, para que você aprenda a buscar o Senhor, para que você reveja como é que está a tua condição diante de Deus. Como está a tua condição diante de Deus? Você tem buscado o Senhor? Você tem procurado crescimento no Senhor? Busca o crescimento no Senhor, meu irmão. E é na palavra dele que nós crescemos. Crescemos no nosso entendimento. Crescemos na nossa maneira de pensar e ver o reino de Deus. Precisamos ter uma maneira santa de ver o reino de Deus. E isso nos aproxima do Senhor. Isso nos motiva. Isso nos faz com que a gente venha encarar qualquer situação adversa que venha se apresentar em nossas vidas. Espero que a palavra de Deus nessa noite ela tenha ido ao teu encontro, ao teu coração e tenha tocado em você. Amém? Que Deus te abençoe e que Deus continue motivando o teu coração, em nome de Jesus. Amém.